Ei, psiu, acorda, Brumadinho. Acorda, Brumadinho. Acorda. Bem-vindas, bem-vindos. Mais um Acorda, Brumadinho. Hoje um dia muito especial para nós, os brumadinenses, sejam eles nativos ou adotados, porque hoje começa o inverno, o solstício de inverno. Aí a nossa bruma vai ficando cada vez mais gostosa. É um período de reflexão, mas é também um período de festas, né? Mesmo que nesse período da pandemia a gente não está podendo se encontrar, mas a gente não pode deixar de celebrar a vida, celebrar a força que temos, né, de continuar enfrentando todas essas mazelas, os vírus visíveis e os vírus invisíveis. Os invisíveis a gente talvez consiga, né, superá-los com a ciência, com o amor, com o carinho, com a atenção. Os visíveis, esses dão trabalho. Mas, bom, eu sempre começo a semana lembrando que a gente tem muita coisa para fazer. Mas essa semana é uma semana especial para nós de Casa Branca. Esse distrito de Brumadinho, que pulsa, que está muito próximo do parque, né? do Rola Moça, que está do lado da Jangada, vizinho do Córrego do Feijão, do Caminho da Aranha, enfim. É desse lugar que essa semana a gente vai se preparar e o Acorda Brumadinho de todos os dias. Essa semana tem Acorda Brumadinho, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, anunciando o Casa Branca Fest, o Festival de Arte e Cultura, que a Dudude, a Thaís Moll e o Fred Paulino organizam aqui em Casa Branca, para todos os brumadinenses e para os nossos amigos de todos os lugares, e que chega na sua segunda edição totalmente virtual, apesar de que com algumas surpresas muito interessantes. Vale a pena vocês, todos que estão nos assistindo, entrarem no site do casabrancafest.com.br para se inteirar da programação que vai acontecer no dia 27, totalmente online, e das coisas que vocês podem ver espalhadas pelo nosso distrito. E então, o Acorda Brumadinho vai receber aqui, durante a semana, as pessoas que vão estar se apresentando no dia 27. Hoje, nós temos uma convidada muito querida, muito querida, que é a cantora, compositora, atriz, Regina Souza. Vou achar a Regina aqui nesse nosso espaço cibernético para a gente começar a conversar. Ei, Regina. Bom dia, Adi. Que lindo. Que linda essa abertura do programa. Engraçado, que paradoxo bom ter você falou, essa coisa do vírus invisível ser mais fácil de vencer do que o vírus visível, né? Muito interessante. Pois é, isso me surpreende muito também, sabe, Regina? Porque como que a gente tem essa capacidade, né, de combater com presteza, com força, coisas que a gente não consegue ver, e aquilo que a gente está vendo cada vez mais se materializar, nós não sabemos esse inimigo. Impressionante, achei impressionante. Mas ainda bem que existem pessoas como você que nos encantam e que nos ajuda a seguir em frente nessa... Todos nós, eu acho que todo mundo que está olhando para o bem, né, está buscando um mundo melhor, né? Eu acho que depende muito para onde que a gente...
Quando a gente olha para o amor, para o bem, quando a gente vai nessa toada aí, é bom. Aí eu acho que a humanidade tem chance, o planeta, né? Quando a gente olha para um outro lado, né, da ganância, do orgulho, da vaidade, do poder, aí desgringola, né? Engraçado. Sabe que não é uma coisa assim tão automática, né? A gente identificar aquilo que nos faz bem e aquilo que nos faz mal. Às vezes a coisa fica meio na confusão, né? A gente fica ali no meio do caminho. Desculpa, a gente começou a filosofar isso aqui e é maravilhoso, né? Porque a gente vai falando e as ideias vão vindo, mas é porque a gente tem tudo isso dentro de nós, né? Então a gente tem que ver o que a gente alimenta, né? Sim. É aí que eu acho que entra muito esse papel da arte, porque a arte ela é uma das ferramentas que acho que a humanidade criou para se encontrar, né? Para exatamente fazer essa separação, que não é exatamente um maniqueísmo, né? Isso é tudo mal, isso aqui é tudo bem. Não é uma separação. As coisas estão muito juntas, né? A gente precisa entender a força de cada uma delas, né? E equilibrar, né? E de repente colocar as coisas nos seus lugares também, né? Eu acho Sim. que esse equilíbrio, assim, essa harmonia, né? Que a música tem, né? Que a música ensina muito, né? A música ensina muito. É engraçado, eu pensando assim, como eu te conheci artisticamente, a minha memória mais antiga era de um trabalho que você fazia junto com a Marina, que era de músicas. Era O hebraico. O hebraica, né? Era hebraica? Ainda do Homem da Gravata Florida, Tem o homem, mas porque eu lembro que esse era um projeto da Márcia Charnison, se não me engano, isso. né? Uhum. E que eu fiquei muito impressionado, porque essa questão, por exemplo, né, dos palestinos e dos judeus sempre é uma coisa assim que difícil de entender, assim, é difícil então nesse sentido, né, de separar o que é bom, o que é ruim ali. E vocês duas que não me pareciam naturalmente de origem judaica, né, cantavam aquilo com uma força muito impressionante e canções belíssimas, né? Então mostra como que a gente pode transitar pelas culturas, né? E isso A música, ela desperta na gente, né? O som, a melodia, um acorde, um jeito de cantar, desperta na gente algo que a gente não tem consciência. Porque quando a gente estava cantando, a gente mesmo se assustava. Uhum. Em determinado momento, uma vez, tinha uma música que era Shiboleta basade kol habaruach ve'omes garim kida uvemer hafharim yom varefu. E aquilo ia saindo assim, né, naquele canto. A gente tinha a letra, né, a gente sabia o que significava, mas naquela hora eu não estava pensando no que a música significa. Eu simplesmente estava deixando aquele som fluir. Então, de repente, era um outro tipo de comunicação, ainda sem um sentido, né? Para mim, que estava cantando, era uma linguagem sem um sentido, né? Eram conceitos que eu nem estava sabendo o que eu estava falando naquele momento ali. Quando a gente ia estudar, essa música fala disso. Mas na hora ali do vamos ver, eu sabia as palavras. Né? Eu vi o show algumas vezes, né? Eu vi o show mais de uma vez e escutei muito disco. E sempre eu tinha uma emoção diferente. Então, eu como fruidor, né? Assim, tanto a diferença de ver vocês no palco, quanto escutar a música. E uma coisa que também chamava muito a atenção, que mexia com o meu imaginário, é que vocês estavam vestidas de uma maneira que me lembrava uma coisa mais árabe. Né? Quer dizer, então tinha um jogo ali que mostrava como que as coisas que às vezes aparentemente são antagônicas, elas na realidade elas são parte de um mesmo todo, né? Até porque a gente estava falando de uma mesma região também, né?
em conflito, tudo, mas naquele outro lado do mundo, né? Que não tem como não ter uma troca, né? É como o Brasil, por exemplo, quando recebeu os escravizados, os africanos que foram escravizados, não teve como, teve essa junção. Então, eu imagino que mesmo, e aqui, né, que vieram, né, esse período tão duro da nossa história, né, primeiro, né, da chegada de europeus que chegaram aqui querendo descobrir algo que a gente já descobriu o quê, né? O que estava coberto ali, ninguém sabia. O Descobriu pessoal o não quê? usava nem roupa, então não tinha nada coberto. Mas eu acho que isso tudo teve toda essa mistura que deu o nosso povo, por exemplo. E lá daquele lado a mesma coisa, né? Sim. Então eu acho que é tudo misturado, apesar dos conflitos entre os povos. Mas eu acho que é difícil separar, né? Eu queria até sair um pouquinho dessa nossa. Daqui a pouco nós vamos fazer um curso de filosofia de encontro. Saudade de você, de conversar. Mas eu queria pensar essa coisa assim que você falou também dos africanos, dos escravizados que chegaram. E eu sinto que sua música passa muito pela música brasileira, que tem essa pegada também de origem negra, de origem do samba, da canção popular. Aí eu quero saber, ainda falando um pouco do Hebraica e já transferindo para o seu trabalho que vai na sequência, o lugar do canto, o lugar técnico do canto. É bem diferente, né? Quando vocês cantavam, talvez, num outro modo. Como é que é isso para você, assim? A coisa de cantar. Cantar para você, você canta qualquer coisa, assim? Para você é só mandar ver que você canta? Assim, eu acho que eu sou muito intuitiva, né, Adir? Assim, porque eu não estudei, eu sou atriz, mas eu não fiz curso de teatro, eu sou cantora e fiz curso de canto popular com a Babá, canto lírico com a Neide Ziviani, né? Estudei violão, comecei indo com a minha irmã Tereza na aula de violão que ela tinha, e aí eu fui aprendendo e ela me ensinando. Depois, com os músicos que eu toquei, fui aprendendo um pouco. Já tentei entrar em aula não sei quantas vezes, mas começo e paro. Então, eu sou muito nesse sentido, não sou uma pessoa muito regrada, nem, vamos dizer, metódica nesse sentido. Apesar de ser virginiana, eu bem que podia nessa parte, né, o virginiano baixar aqui e eu começar a estudar direitinho, mas eu sou muito intuitiva. Então, e pego por imitação. Então, a gente ouviu aquele canto e a gente ia imitando. E depois é que vinha o nosso jeito de cantar, né? Mas, a princípio, começamos imitando aquelas vozes. E assim como eu já cantava, eu cantei uma vez uma música em russo, que era mais a articulação bem complicada, mas tudo é prática também, a gente vai cantando, cantando. Você lembra dessa Tudo, música né? em russo? Eu nunca te vi cantando em russo. Era. Eu não vou lembrar, mas era. Não lembro direito. A música é linda. Esse tipo de música assim, meio que eu não vou saber falar tecnicamente. E é num outro ritmo e tal, e por incrível que pareça, eu fui pegando, sabe? E esse tipo de sonoridade também influenciou muito até no meu primeiro disco. E, por incrível que pareça, eu não vejo nada que o Vanderly compôs, que eu gravei no meu primeiro disco. Ele tinha um pouco isso. Eu não vejo nada além da minha porta, nem nada me importa sem o seu amor. Eu não vejo
além daquela porta, tão importunada pela minha dor. Eu não peço nada que não me pertença, não dispenso nada do que você pensa. Eu não peço nada que não me pertença, não dispenso nada do que você pensa. Eu não vejo nada além daquela estrada, eu não vejo nada além do corredor. Eu não vejo nada além daquela estátua, onde está tua mão, onde está teu amor. Eu não tenho nada em meu pensamento, eu não penso nada se não vem do vento. Eu não tenho nada em meu pensamento, eu não penso nada se não vem do vento. Vento. Ela tanto dialoga com o hebraico quanto dialoga com esse russo, né? Esse cara era muito craque, esse tal do Vanderly, né? Você falando assim, eu era apaixonado por ele. Como é que foi? Vocês começaram a namorar primeiro ou ele foi te cantando música? Como é que ele te chamava mesmo? Eu era a Dira. Ele me chamava de Dira e eu chamava ele de Leia. Né? Dira por causa da Dira Paz e Leia por causa da Vanderleia. Então, era muito engraçado que nós dois andando na rua, Dira e Leia, as pessoas olhavam, esses caras... Era muito engraçado. Mas vamos falar do Vandeco daqui um pouco mais, mas você falou da Neide Ziviani, e que é uma figura que é linda também, que eu... Nossa, sempre que eu posso... Ela me criança, né? Olha para você ver como é que são as coisas. Os meus pais frequentavam o mesmo clube que a Neide e o Mário. Então, era o 15 Veraneio. A gente cresceu todo mundo junto, criança, nós, os filhos dela e os filhos de muita gente ali. E a Neide já é cantora, né? Cantora lírica e tal. E passou o tempo, anos se passaram, eu comecei a fazer aula com Babaia. E aí, mas a gente conviveu muito até a adolescência, até depois, quando a gente parou de frequentar o clube, né? Aí a gente não encontrava muito mais. E anos depois, quando eu comecei, me deu vontade de fazer canto lírico, e aí foi para onde eu fui, para a Neide. Então, assim, ela é que nem uma pessoa muito próxima. Ela me viu criança. E ela é uma pessoa muito bárbara mesmo, né? Assim, fantástica. Eu sou apaixonado com ela, ela me ensinou muita coisa. Eu estudei com ela, sempre que eu posso, eu volto até ela. Como é que é? Eu gosto demais da Neide, sempre que eu posso, eu volto até ela para estudar um pouco mais. Mas eu queria saber, quando você foi estudar canto lírico, estudar com Neide, você tinha uma pegada, você queria fazer ópera? Foi para dar um pouco mais de sustentação, que o canto popular, eu fazia aula com a Babá e adoro, faço até hoje, assim, sempre que preciso eu recorro a ela também, a mesma coisa, mas ela é uma amiga assim, muito próxima também, e que acompanhou minha trajetória toda, né? Assim, a Babaia eu comecei com ela, né? E aí, na época até foi assim, eu falei, não, Babá, eu queria fazer canto lírico, então também. Então eu fiquei na época fazendo canto popular e canto lírico. E o lírico, ele me trouxe um outro lugar da voz que me dava mais potência vocal. E depois a gente fez a opereta, né? O Homem que Sabia Português, na Companhia Burlantins, já depois que eu e Marina fizemos O Homem da Gravata, e depois eu, Marina e Tizumba fizemos a opereta, e aí eu já estudava com a Neide, aí a Neide entrou para a equipe. E então foi esse lugar. Agora é um canto diferente, né? É diferente, não é... Eu não canto popular com o recurso do lírico. Sim. E nem quando a gente canta hebraico, do lírico. E você lembra um trecho do Homem que Sabia Português, assim, para você cantar para a gente? O Homem que Sabia Português, tocando eu não lembro nada, mas cantando, a gente começava: não precisa de dinheiro para se ouvir meu canto, eu sou canário do reino e canto em qualquer lugar. Que a gente queria isso no Homem da Gravata, né? Em qualquer rua de qualquer
cidade, em qualquer praça de qualquer país. Levo o meu canto puro e verdadeiro, eu quero que o mundo inteiro se sinta feliz. Que era o nosso propósito de ir para a rua. E essa música, ela representa muito o Homem da Gravata e o próprio Homem da Gravata. Que uma vez a gente foi atrás do Jorge Ben no camarim de show e a gente perguntou para ele a história dessa música, porque quando a gente ouviu essa música, eu e Marina, a gente estava fazendo uma pesquisa no sítio da Paula Manata, que ela tinha muitos LPs lá, da família dela, e a gente bateu com esse disco que tinha o Homem da Gravata Florida. E aí, e o Jorge Ben contou que era a história de um homem que tinha isso, que era meio assim, não alquimista, mas acho que ele era um médico, uma coisa, eu não me lembro muito bem da história, mas que ele passava e onde ele passava nasciam flores e amores e tal. Então a gente cria essas duas coisas, ir para a rua, levar música, levar arte, mais ou menos o que vocês estão fazendo aí, né? O que a gente sempre faz, né? Só que na rua há a mesma, não posso falar método, mas nem usar o mesmo jeito de fazer do teatro de rua, sim, mas para música na rua. Então, a gente, por isso que o Chico Pelus dirigiu, né, o querido do Galpão, que eu acho importante para a música. Tem duas coisas ali no Homem que eu gosto muito e que eu acho importante a gente enfatizar, que não é teatro na rua, é teatro de rua. Então, é o teatro próprio para a rua, né? E o teatro musical, que o Brasil tem uma tradição de teatro musical muito interessante, mas que às vezes a gente esquece que nós temos e que faz parte da nossa história isso, o teatro musical, o teatro musicado. Isso é muito bacana. O que eu achei legal feito porque a gente tinha passado antes já pelo Hollywood Bananas, que era a coisa das chanchadas da Atlântica, a gente aprendeu um pouco daquela coisa do musical que existiu no passado, né, no Brasil, teatro de revista e aquele tipo de musical, mas a gente foi criando um jeito nosso de fazer, uma linguagem nossa, assim, o Homem da Gravata não se parece com nada do que tem, porque a gente foi costurando com músicas e principalmente não parece nada porque nasceu de um desejo nosso, eu, Marina, na sala da Babaia, nós três, querendo cantar na rua para as pessoas. Mas a gente não queria cantar na rua, pegar o violão lá, e a gente queria fazer uma coisa, um teatro, né, bacana, um musical, com tudo que tinha direito, mas que o lugar dele era na rua, não era no palco. Para essa coisa de levar flores e amores onde a gente passasse, né? Então, acho que o Canário do Reino e o Homem da Gravata, eles sintetizam o que a gente queria, né? Levar alegria. Tanto que a gente termina o musical, o espetáculo, né? Cênico musical, com alegria, né? Do Arnaldo Antunes, né? Eu vou te dar alegria, eu vou parar de chorar. Bom, eu não lembro direito a letra. Era um novo dia, eu vou sair. Né? Eu esqueci a letra, desculpa. Tá, então vamos voltar naquela pergunta que eu fiz, que é essa coisa. Como é que foi? Como é que você encontrou o Vanderly? E também o que significa isso, você ter o compositor dentro de casa, nozinha? Casa, aprendi. Você sabe, o tanto que eu aprendi, né? O tanto que essa relação é completamente. Não é falar divisor de águas, não é isso, mas assim, é que me levou para um outro lugar, assim como levou ele também, nos levou, né? Uma relação, quando a gente anda junto, nos leva, né? Sim. Não foi só ele, nem só eu. O Vanderly, ele tinha lançado um primeiro disco, Alexandre Noronha, que era produtor do Hebraico, junto com a Márcia Charnizon, estava produzindo o Vanderly. O primeiro disco, que ele até nem tem aí por aí, não, mas é o que tem Subindo a Ladeira, é o disco que a Elza conheceu o Vanderly, né, que a Rossana de Celso apresentou, os dois, enfim. O Alexandre me apresentou esse disco do Vanderly, o primeiro, e eu fiquei muito tempo sem conhecer,
e sem ouviu a primeira música, mas eu não estava com o espírito, porque disco a gente tem que estar com o espírito de abrir para se abrir para uma coisa nova, né? Não é assim, ainda mais música autoral, né? Então, a primeira vez que eu escutei, não escutei direito. E o Vanderly é muito danado, né? Porque depois eu encontrei com ele numa festa na casa do Alexandre Noé e falei assim. Aí eu, oi, Vanderly, tudo bem? E tal, ainda não ouvi seu disco. Aí ele olhou bem para mim e falou assim: quem é você? Mas um ódio. Mas me deu um ódio. Que eu falei, papai, quem que esse cara pensa que ele é? Ai, mas eu achei. E nesse dia, a babá é muito engraçada, falou assim: ô Vanderly, o negócio é o seguinte, sem eu saber, a Regina mesmo está precisando é ter um filho, sabe? Bom, passou o tempo e o Vanderly apareceu já com a Elza Soares lançando no Balanço do Balaio. E eu fui num show dele na Lapa. E quando eu olhei aquele som do Vanderly, eu não tinha lançado o disco ainda, Balanço do Balaio. Eu fiquei completamente chocada, assim. Eu fiquei vidrada naquela música e tal. Aí fui no camarim e tal, beleza. E se aí apresentou? Oi? Se apresentou para ele no camarim? Quem ia fazer? E aí, depois disso, eu fui num outro show dele, porque aí eu fiquei muito encantada com a música dele. E com o som, com tudo, com a sonoridade e tal. E engraçado que eu ouvia Contra o Tempo no rádio, porque Contra o Tempo é do primeiro disco, né? Antes de nada do Vanderly, eu achava assim, que era um cara branco, classe média, que cantava Corro contra o tempo pra te ver. Aí o dia que eu conheci o Vanderly foi muito engraçado, porque ele era nada do que eu tinha imaginado, assim, né? De classe média, uma pessoa, né, que vinha da periferia, né, que tinha ali o sangue correndo na veia da luta ali diária, né? E a música dele muito leve. Então, assim, é muito interessante isso, assim, porque o Vanderly teve uma vida, né? Não vou falar assim, vida difícil, ele nem gostava de falar assim, ele não se via assim como esse menino da periferia que venceu da vida, ele não falava isso nem nunca, assim, né? Não era isso a onda dele. Mas, logicamente, que eu, classe média, tive muito mais privilégio do que ele, né? Mas, e aí, voltando, e aí depois eu liguei o Vanderly, eu ouvi o disco dele e mandei uma mensagem, deixei um recado na secretária eletrônica, falei assim, nossa, Vanderly, que coisa linda esse seu trabalho, não sei o quê. E o recado, agora você pensa, naquela época era secretária eletrônica, né? A secretária eletrônica na casa dele, ele não ouviu nada, ele só ouviu que era eu, mas não ouviu nada do recado. Mas me ligou de volta. E a partir dessa ligação, a gente nunca mais parou de conversar. Aí a gente ficou 3 horas no telefone num dia, 3 do outro, tanto do outro. Depois ele me chamou para ir no cinema, não pagou meu cinema. Eu falei, nossa senhora, o que eu estou fazendo? Me convidou para ir no cinema e nem pagou meu ingresso. Que mas, ótimo. Do cinema, né? E depois ele me levou pro Xodó. Ai, meu Deus do céu, era isso, o Xodó. Que falta, eu senti um bem. Nossa história. E depois, mas a partir dessa primeira conversa, nunca mais a gente parou de conversar, até quando a gente se separou, né? E aí a conversa ficou difícil, né? Como toda separação. Mas eu lembro que ele tinha, quando ele ficava muito feliz, né, de ver você cantar as canções que ele fez para você ou que você escolheu, né? Isso era uma coisa que deixava ele lá no grau, né? Mesmo que ele não contasse tanto. E vem cá, e você agora? O que você está tocando? O que você está fazendo? Agora eu estou fazendo a minha música autoral, né? Porque é claro que com a convivência com o Vanderly, assim, essa coisa assim, poxa, é possível criar, é possível, porque eu, Adira, assim, eu gravei 3 discos solo, mas eu sempre, desde o primeiro, eu queria muito, assim, falar coisas que eu queria falar. Tipo assim, meu sentimento.
por eu estar com o Vanderly, isso aconteceu de uma forma muito natural, porque nossas conversas todas começaram a virar música. A nossa relação começou a virar música. Então, logicamente, eu tenho um outro tipo de pertencimento para cantar as músicas dele do que outra pessoa, logicamente, porque eu vivi coisas ali dentro que aquelas músicas falam, né? De uma forma ou de outra, algumas mais, outras menos, algumas como sendo inspiração, outras é a nossa vida ali mesmo. O olhar dele, logicamente, né? Sempre ele o poeta, né? Mas, de certa forma, isso me motivou a escrever. E eu escrevia diário, e aquele diário começava a virar letra e tal. E aí, no Outonos, eu comecei, eu tive essa possibilidade de fazer parcerias, né? Tanto com o Vanderly, com o Flávio Henrique, com o Afonsinho, com o Zé Cabaleiro, com o Loco Acanza. E aí foram pessoas que colocaram melodia nas minhas músicas, apesar de que quando eu fazia já tinha uma melodia. E aí era muito louco, porque ia para outra mão e a coisa ficava até diferente, mas como eu já escrevi com uma métrica, já tinha. E aí, Adir, assim, foi isso, e eu continuei a escrever e tal, fazia algumas coisas, mas eu achava que aquelas coisas bobas, assim, minha música é muito simples, são poucos acordes, eu não toco violão direito, eu toco de vida, aquela coisa assim que... E aí, depois que o Vanderly morreu, logicamente, a gente já tinha se separado, mas assim, foi uma separação muito sofrida para nós dois, né? E muito complicada. E pouco depois ele morreu. Então, assim, foram 2 lutos seguidos, né? O luto da separação e o luto da morte dele. E aí eu realmente fiquei assim, não sei se sem chão ou flutuando, mas assim, saiu tudo do lugar, né? Que já tinha saído com a separação, estava tudo desordenado e continuou. E eu fui para os Estados Unidos, fiquei 5 meses, não me lembro, na casa de uma amiga, fui para Clara, 2 meses depois que ele morreu, depois voltei, e assim, e me fechei bem, assim, né? Eu e meu violão. E eu comecei a resgatar tanto músicas que eu já tinha feito, quanto outras que eu estava escrevendo. Isso eu fazia as músicas, chorava muito também, porque era um pouco um desabafo meu. E, mais uma vez, Babaia, eu mostrando, um dia eu fui lá, mostrei para ela e estava com vontade de voltar a cantar, aí pedi para eu entrar na roda de samba dela, que era uma coisa muito alegre, muito feliz, e conheci o do Macedo, e com o incentivo da Babaia também, ela falou assim para mim um dia, eu falei, ai, minhas músicas são muito simples, ela falou assim, tá, ela falou assim, que música é essa? Samba de uma nota só. Eu falei, então, né? Aí eu falei, papai, você tá certa, deixa eu pegar aqui meu lá, meu fá, meu sol, minhas bocas, meus poucos acordes. E aí mostrei pro Du, até uma música que eu nem tinha acabado ainda, que por sinal fala isso, eu e meu violão, que era Galo Cantor, que fala isso, das minhas madrugadas acordadas, a minha solidão e tudo, mas que aí... E aí juntou um pouco isso com uma coisa espiritual que foi nascendo em mim, também muito inesperada, uma ligação com a Umbanda, mas apesar de eu não ser Umbanda e não saber de nada, as coisas... Eu comecei a ter um pouco de contato com os orixás e eles foram aparecendo na minha música também, não sei, não, né, uma coisa muito intuitiva também, se eu falasse, eu sei a história da Umbanda, eu fiz uma matéria agora na universidade que era História da Cultura Indígena Africana. Estou começando a entender um pouco dessas coisas que para mim sempre foram espontâneas, né? Nós todos temos essa herança, nós somos brasileiros, então não tem jeito, né? Ainda mais a Umbanda que nasceu no Brasil, se não me engano. Se eu não estou falando besteira, acho que sim. Niterói, história de Umbanda. Então, isso começou a aparecer, tanto que uma música que é o que eu abro o disco, e as forças da natureza também aparecendo muito na minha vida, e sonhos, né? Eu sonho muito com o Vanderly até hoje, e
inclusive, ele fez uma música que eu não gravei, que essa música está aqui, é só eu que sei essa música, porque ele não gravou, não deixou registrar. Tinha uma fita cassete que ele me deu, mas eu não sei onde que está, que era para esse disco, que era só uma vinheta assim, olha que coisa linda. Vejo a luz da poesia no fim do túnel do tormento. Sejam como a luz de cada dia no fim de todo o firmamento. É só isso. Eu cantava essa música e vinha: eu não vejo nada além da minha porta. No meu primeiro show eu fazia isso. E agora, quando eu estive no Porto, eu morei lá um tempo, que eu fui fazer um período de mobilidade acadêmica, porque nisso tudo também, junto com todo esse caos que virou minha vida também, eu fui buscar um apoio na filosofia, né? Eu voltei para a universidade e estou fazendo filosofia, me formo agora no final do ano. E também na filosofia, o edital de intercâmbio, e eu fui fazer um semestre lá na Universidade do Porto. E lá no Porto, eu terminei essa música, eu continuei essa música. Eu sempre pedi para ele continuar essa música, ele não continuou. Então, eu criei uma em cima, continuando essa música. Então, voltando, né? As minhas músicas começaram a refletir muito. Assim, eu encontrei um lugar, sabe? Eu encontrei um lugar que eu me sinto mais à vontade. Eu gosto de ser intérprete. As músicas do Vanderly, para mim, são uma coisa que eu tenho um pouco mais assim de ligação, vamos dizer, né? Por ter visto muita coisa sendo criada, não tudo, né? O Vanderly era um cara que vivia aí na estrada, né? Eu vivi com ele uma parte da vida dele, mas né, não sei muita coisa da vida dele, né? Apesar de ter sido casada há 14 anos, com certeza, né? Eu sei esse pedaço e o que eu vivi, né? Não posso falar de mais nada. E posso estar enganada com muita coisa também, né? Até porque minha memória me às vezes truca, né? Mas, assim, eu sei das coisas que eu vivi e isso que vem traduzindo na minha música, sabe? Se eu te falar assim, como é que a gente fala isso? A música é muito... como é que a gente fala quando é biográfica? Não é biográfica, não sei. Bom, é uma música autoral. E se autoral é do que eu vejo, do que eu sinto, né? Não tem jeito de tirar isso, né? Mesmo que seja inventado algumas coisas. E as coisas aparecem também. Às vezes eu tenho inspirações que eu nem mesmo sei e vou fazendo. E o que você vai cantar, o que você pretende apresentar no Casabranca Fest? O Praia-Ançã é uma música que é a mais tocada do disco, que eu acho que as pessoas se identificaram, mas não tanto pelo... Eu acho que por uma frase da música, eu acho. Vou tocar aqui um trechinho. Quer que eu toque? Eu quero. Nós queremos. Oi? Nós queremos. Eu e os outros todos. Segunda... Opa! Obrigada. Segunda eu vou escutar, aprender, vou ouvir preto velho falar. Na terça São Jorge protege, me guia, cunha, vem algum me salvar. Na quarta Ançã vai rodar. Epa, rei, olhar. Deixa o vento ventar, pra essa água limpar. Salve São Jorge em Ançã, sinto a força de Deus, ó meu Pai, Oxalá. Que cada pessoa no mundo tenha junto seu guia, seu anjo orixá. E quando a cigana rodar, epa, rei, olhar, deixa o tempo passar, pra poeira baixar.
sinto a força de Deus, ó meu Pai Oxalá. Que cada pessoa no mundo tenha junto seu guia, seu anjo orixá. E quando a cigana rodar, é parrei, olhar, deixa o tempo passar, pra essa água limpar. Muito bem. Epa, Rê! Querida, muito obrigado por você estar conosco aqui nessa manhã. Foi ótimo. É uma pena, porque tem muito assunto ainda para a gente conversar, né? Mas você volta outra hora aqui no Acorda Brumadinho e, passada a pandemia, a gente... Passada a pandemia, a gente se abraça, né? Se vê. Dá um beijo na Clara. A Clara deve ser uma moça já, né? Tem muito tempo que eu... 9 anos. Quanto? 19 anos? Linda. Ela canta? Não. Ela trabalha mais nessa coisa de moda, de modelo, essas coisas. Que Lucas e Laura, firmes, né, na música. Lucas e Laura, sim, acompanha. A Clara deve ter muitos anos que eu não vejo. A última vez nós encontramos na rua, né? Ela ainda... A Clara está muito linda, Diro, uma pessoa muito linda, sabe? Me ensina demais, me ensina demais. Realmente, assim, o Vanderlei escolheu o nome dela, né? Clara. Que era para isso mesmo, para trazer claridade e luz na nossa vida. E ela trouxe mesmo. E trouxe, né? Então tá, querido. Olha, um beijão para você. Muita sorte, muita coisa linda no festival, né? Que seja lindo. Sim. Aí no domingo, dia 27, a gente vai estar assistindo Regina Souza e mais Tizumba, e mais Renato Mota e Patrícia Lobato, e mais Popó, e mais. É muita coisa que vai acontecer. Durante essa semana, nós vamos estar apresentando aqui, todos os dias, às 6 da manhã, as atrações do Casa Branca Fest, aqui no Acorda Brumadinho. Vamos acordar, Brumadinho! E você que chegou agora, que nos acompanhou até agora, por favor, se inscreva no programa. Escreve aqui no programa. Dê o like, que é para a gente educar o algoritmo, para que mais pessoas possam assistir essas conversas nossas daqui pela manhã, e depois que fica aí na rede, né? E ative as notificações para que vocês possam ser alertados sempre que a gente tiver novidade. Um abraço grande, força na semana, máscara, álcool em gel, lave as mãos, distanciamento social e até amanhã.